Vou... Então, a gente está começando o Grupão Grotowski de hoje, dia 23 de março, são 8h33, e a gente vai continuar hoje a leitura do texto da Gênese e do Apocalipse. Se chama Sobre a Gênesis de Apocalipse. Apocalipse sendo o título do último espetáculo do Teatro Laboratório. Essas edições que a gente está fazendo agora, esses dias, do Grupão Grotowski, fazem parte dessa contrapartida nossa com a Secretaria de Cultura do Estado, com a Lei Aldir Blanc, que nós ganhamos um patrocínio para fazer um filme, e entre as contrapartidas tem essas 8 edições do Grupão Grotowski. Então, a gente está fazendo, por isso que a gente agora, normalmente o grupão só acontece uma vez por semana, e nesse período agora a gente está fazendo toda terça e quinta, um intensivo de grupão. Então, Bruna, eu não sei, você marcou em algum lugar aonde a gente parou no texto do Apocalipse? Não, né? Não disse nada. A Bruna não está respondendo. Não, eu não marquei. É porque eu estou... Então, de qualquer maneira, como a gente normalmente volta para trás um pouco, para quem não estava, por um acaso, na semana anterior, no grupão anterior, a gente poder rebobinar um pouco aqui as nossas conversas. Então, eu estou aqui eu estou achando que a gente estava aqui, não pode ser tão assim, eu acho que a gente andou um pouco, né? Não, eu acho que a gente está mais na frente. Isso é uma coisa que sempre alguém tem que pegar essa tarefa de marcar aonde a gente parou, porque... eu esqueci mesmo, desculpa. Porque eu não dou conta de fazer isso. Você põe isso. Bom, eu vou dar um briefing do que a gente estava lendo, né? Nesse texto, o Grotowski está falando sobre o processo de criação e construção desse último espetáculo do Teatro Laboratório, que levou um tempo imenso, 2 ou 3 anos, até eles estrearem, porque eles se colocaram uma série de exigências, eles mesmos, ele e os atores se colocaram uma série de exigências. A exigência principal, que foi destrinchada por ele nesse começo do texto que a gente leu semana passada, é que eles não repetissem absolutamente nada que eles já tivessem feito antes em outros espetáculos. Ou seja, que eles mergulhassem no desconhecido. E eles, pela primeira vez, nesse espetáculo, eles não partiram de um texto escrito, pronto, anterior. Eles trabalharam muito com improvisação. É claro que eles tiveram um texto
que é esse Samuel Zborowski, esse texto, ele diz que funcionou como um trampolim para eles começarem a trabalhar. Mas eles já sabiam que eles não iam exatamente montar o Samuel Zborowski. Era só um impulso, digamos assim, para o movimento deles. Muito bem. Então ele diz assim. Eu vou voltar mesmo para trás, viu? Porque eu não sei aonde a gente parou. Ele fala uma coisa que a gente leu na semana passada, que eu acho muito importante a gente repetir. Aqui tem essa frase dele, que ele diz assim: pode existir alguém, um grande diretor, que faz grandes espetáculos, realmente grandes, importantes para os outros, e, no entanto, ele manipula os atores. Se o ator está de acordo, não tem nada de mal. Então, aí a gente falou muito sobre essa questão dessa diferença entre o diretor encenador de espetáculo e o diretor pedagogo. O diretor pedagogo é esse diretor que trabalha prioritariamente com os atores. Espetáculo surgirá no final do processo, mas o espetáculo de um diretor pedagogo é uma consequência a que se chega através de um processo pedagógico de formação e de criação artístico com os atores. Então, a meta principal do diretor pedagogo não é o espetáculo, é o processo. Digamos, essa escola, chamando aqui de escola, entre aspas, essa escola de diretores, inicia, nessa nossa contemporaneidade, inicia com Stanislavski. O Stanislavski inaugura essa hipótese do diretor pedagogo, que exatamente vai supor a existência de um ator artista-criador, que não é só um intérprete, é diferente. O ator que é intérprete, ele é intérprete. Ele vai interpretar o papel. E o diretor vai dizer para ele o que ele vai fazer. Enfim, tem muito a ver com, hoje em dia, a escola americana de teatro, que é muito objetiva e esquemática na montagem de espetáculo. Então, os americanos fazem a coisa em 3 semanas. Então, quando os atores chegam no primeiro ensaio, já está tudo desenhado em planta baixa. Tal personagem vai estar aqui em tal cena, o outro vai estar ali, está tudo já desenhado, esquematizado. Os atores têm que entrar, se encaixar. Isso, assim, estou dizendo num sistema ultra clássico de teatro americano. E tem várias coisas que misturam, vários diretores que misturam um tipo de coisa com o outro e tal. Normalmente não é assim rigorosíssimo, o cara é totalmente assim ou é totalmente de outro jeito. Mas tem essas duas linhas, porque o diretor pedagogo ele vai aguardar que o ator traga elementos, ações, qualidades. Então é um tempo longo. Então, um ensaio não dura 3 semanas, o ensaio dura 1 ano, muitos meses, 8 meses, e às vezes 3 anos. O Brecht ensaiava e às vezes só estreava depois de 3 anos.
muitos dos grandes diretores ensaiam períodos longuíssimos, dependendo da ocasião, do momento. Né? Então, ele está falando um pouco dessas diferenças. Né? Ele diz assim, mas no trabalho do qual eu falo, o diretor precisa renunciar a criar sozinho. Existe alguém mais importante do que ele. Isso é essencial. Então, esse diretor pedagogo, ele considera que o ator é mais importante do que ele. Porque, na verdade, porque é quem vai estar lá fazendo. Na hora H, o diretor pode não estar naquele lugar, pode estar em outro lugar, pode estar dentro da cabine, pode estar onde ele quiser. Mas quem está lá é o ator. Nós ficamos tentados, tanto os atores quanto eu. Além do mais, podia parecer que eu já tivesse cedido algumas vezes a essa tentação. Nós estávamos tentados de emburacar numa via já conhecida. Aquela, por exemplo, do Príncipe Constante. Então, por que ele está falando do Príncipe Constante? Porque ele recentemente tinha feito esse espetáculo, Príncipe Constante, que tinha sido um impacto no mundo. Eles tinham apresentado em vários lugares do mundo, uma temporada em Nova York, a temporada em Paris, temporada nas grandes cidades do mundo, com um sucesso extraordinário. E a tentação imensa era de recuperar coisas já encontradas ali naquele processo do Príncipe Constante. Essa é a tentação da qual ele está falando. Né? Então, essas tentações vêm para os artistas, principalmente quando eles têm um grande sucesso anterior. Então, é claro que um escritor que ganha o Prêmio Nobel da Literatura tem um grande problema, depois que ele ganha o Nobel da Literatura, para escrever o próximo livro. Porque é realmente uma tarefa quase impossível. E cada vez que nós cedíamos a essas tentações, se manifestava em nós um tipo particular de coragem. Não era uma coragem ativa, mas a coragem da renúncia. Se emburacava inicialmente por uma via, mas logo era preciso abandoná-la. Se emburacava apenas porque não víamos outra solução. Foram inúmeros abandonos desse tipo. Como foi possível preparar um espetáculo sem um texto de partida? Simplesmente porque uma outra via não era possível. Então, não é que eles tenham escolhido isso. Isso se apresentou como uma necessidade premente para eles, de fazer o trabalho dessa maneira. Nós começamos o trabalho com o texto do Samuel Zborowski, de Eslováquia. Um texto preciso, pensado como um bom trampolim, com a plena consciência de que se tratava apenas de um trampolim, que no percurso do trabalho teríamos podido abandonar esse trampolim. Aconteceram muitas coisas diferentes, nós fizemos vários estudos. Então, eles vão fazendo esse
esse processo, que é um processo que vem do Stanislavski, de fazer os estudos. Né? Que os atores preparam estudos em torno do tema central. Não são as cenas que estão dadas, são estudos dos personagens, do encontro dos personagens que não existem na peça, por exemplo. São estudos. Esse trabalho tem muito a ver com o trabalho que os atores fazem sozinhos, em casa, na sala de ensaio, como for possível. Mas que são trabalhos que, num certo momento, tem a presença do diretor, mas durante um bom tempo não tem a presença do diretor. Quer dizer, isso é uma coisa que ele fala sistematicamente, dessa importância do ator, e o Stanislavski já falava disso, né? Do ator compreender que existe um estágio, um nível do trabalho que o ator precisa fazer sozinho. Isso é fundamental. E, em geral, vê-se, por exemplo, nos atores brasileiros, uma resistência muito grande a essa demanda, no sentido de que só querem trabalhar quando estão diante do diretor. Mas isso é ruim, porque o ator perde as suas possibilidades de independência artística e cria uma espécie de letargia no seu processo. Então, ele trabalha muito menos e tem muito menos domínio do seu trabalho, né? Peraí. Então, o que eu fiz? Eu criei todas as circunstâncias possíveis para ganhar tempo para mim e para os atores. Eu fazia outras propostas, muito mais em torno de Samuel Zborowski. Eu rediscutia com o arquiteto a questão das cenografias, dos figurinos. Então, aqui é até interessante ver esse ponto que ele fala do arquiteto, porque isso é uma coisa que ele começa no teatro contemporâneo. O trabalho não com cenografia exatamente, mas com arquitetura. Ele começa a trabalhar com arquitetura. E então ele trabalhava com um arquiteto. Que tem um nome parecido com um deles, chama Jerzy Górawski. Até a última vez que eu olhei, ele ainda estava vivo, com 80 e tantos anos. E esse cara, o Jerzy Górawski, trabalhava com Grotowski e articulava para cada espetáculo um tipo de disposição especial para aquele espetáculo da relação entre os atores e os espectadores. Então, as propostas eram a cada vez arquitetonicamente diversas. Isso é uma particularidade do trabalho do teatro laboratório. E é bastante interessante. Né? E a gente vai ver que nesse último trabalho, no Apocalipse com Figuras, eles chegam numa coisa radical, que é uma sala nua, sem nada, paredes e chão. E 2 refletores em 2 ângulos opostos da sala. 2 refletores com um pedestal só. Então o público entra, está vazia a sala, não tem aonde sentar. Então o público fica em pé ou senta no chão, como quiser, mas não tem almofada, não tem banquinho, não tem nada. Tem o espaço. E, aos poucos, os atores vão entrando. E, quando eles vão entrando, você mal e mal diferencia eles dos espectadores, porque eles estão com roupas
razoavelmente comuns, e eles vão entrando e começam a falar, e a coisa começa. Então, eles chegaram nessa radicalidade. E é muito interessante, né? Assim, coragem, né, de chegar nesse radical total, né? Então, eu discutia com o arquiteto a questão da cenografia, dos figurinos, quer dizer, do espaço do figurino. Nós, inclusive, elaboramos elementos cenográficos, foram realizados no laboratório, na oficina, né, que eles tinham. Tudo isso levou bastante tempo. Ao mesmo tempo, eu pensava, o que eu posso fazer? Eu pensava, inclusive, que os objetos pudessem conduzir a alguma coisa. Sim, porque muitas vezes os objetos são portadores para os atores de qualidades, de impulsos, de ações. Você dá um objeto e dali brota muita coisa. Então ele pensou que talvez os objetos portassem alguma coisa, né? Mas não se podem conduzir os objetos. Talvez acontecerá um milagre se apenas nós trabalharmos sem pressa. Talvez tenham portas que vão se abrir. Eu pensava, e talvez eu esteja apenas cansado, estéril. Talvez as minhas faculdades criativas não sejam mais... já tenham secado, já estejam estéreis, né? Ele se colocou um monte de questão. Será que eu não consigo mais? Será que eu agora acabou? Não tem mais nada? Que é uma coisa que acomete... um problema que pode acometer qualquer artista criador. Momentos de crise em que o sujeito, né, não sabe o que fazer, não vem nada. Talvez se trate apenas de pegar o tempo com o máximo de cinismo. Assim eu pensava, então, e se passavam as semanas. E eu não dizia nada. Observava aquilo que acontecia e renunciei à possibilidade de simular. É essencial que o fato de que você se recusa a simular alguma coisa, uma força criativa que na realidade eu não tinha, então ele simplesmente ficou mudo, não falava nada, porque ele não queria mentir, né? Simular, fingir que ele estava tendo insights. Não, ele ficou ali, mudo. Renunciei a cumprir uma violência sobre mim mesmo e sobre os atores, com a finalidade de criar um espetáculo que não queria nascer sozinho, apesar de um trampolim muito bem construído. Eu observava aquelas sementes que estavam longe do Samuel Zborowski, do trampolim, né? E com delicadeza eu dava a minha ajuda a fim de que essas sementes se desenvolvessem. Era a única eventualidade que eu via diante de nós, poder ajudar aquelas sementes, que eram apenas sementes, não tinha nada ainda, era muito insípido ainda, né? Talvez tudo isso fosse encontrado, apesar de tudo, com Samuel Zborowski, ou talvez tudo tivesse acabado e fechado, talvez fosse necessário
recomeçar. E era, de qualquer maneira, era preciso verificar a coisa. Era preciso ajudar a viver aquilo que nascia espontaneamente. Não posso dizer de que eu tenha dado estímulos particulares para os atores nesse sentido. Eu não fiz isso. Quer dizer, ele fala em outros momentos sobre esse processo dificílimo deles, e ele fala disso, que ele ficou mudo. Ele não falava nada, ele não dizia nada, ele ia e estava lá, só. Eu só dava algum estímulo aos atores quando eu via que alguma coisa estava suspensa no ar. Eu fazia tudo para ajudá-los a reencontrar aquele elan que tinha nele, para depois torná-lo vivo. Eu experimentava, então, continuamente aquela necessidade, digamos, criativa, que, no entanto, não mantinha nenhuma relação com o espetáculo que nascia, ou tinha uma ligação apenas superficial. Então, a crise estava completamente estabelecida ali. E eu acho que tem uma coisa que aparece nesse relato dele, que é um problema que a gente enfrenta normalmente, no teatro especificamente, que normalmente a gente tem, já desde o início, data de estreia. Isso é um pequeno inferno, porque isso é completamente da ordem da castração do processo de criação. Porque o processo de criação não é passível de prazo. Você não pode botar prazo para o processo de criação. Ele tem que fluir na sua medida, no seu tempo, no seu próprio tempo. E aí a coisa estará pronta quando estiver pronta. Ou nunca estará pronta, mas chega um momento em que tanto o diretor quanto os atores começam a sentir esse impulso ou essa necessidade de mostrar aquilo que já tem. E aquilo, então, vai se fazer organicamente. Mas, normalmente, nós estamos submetidos a uma estrutura, né, de patrocínio, de espaço, de aluguel, de espaço, enfim, miríades de elementos, de circunstâncias que nos obrigam a ter datas. Isso é sempre muito problemático. No caso, eles não tinham isso, porque o espaço era deles, a coisa era deles, eles faziam o que eles queriam, eles tinham uma liberdade que a própria estrutura do sucesso deles no mundo deu para eles. Então, eles eram livres. Eles estreariam quando eles quisessem, quando pudessem, quando eles achassem. Então, eles tinham essa possibilidade, né? Eu sabia muito bem que... Peraí, desculpe. Por exemplo, eu tinha proposto de fazer a cena das feiticeiras, porque ela era viva naquelas mulheres e em mim. Eu pensava que talvez no final de Samuel Zborowski tivesse podido ter uma cena onde vivesse o mundo, por assim dizer, metafísico, e que naquele ponto a gente poderia colocar aquela cena. Então tem essa cena das feiticeiras, que é uma coisa lá do Samuel Zborowski, que veio de lá, e que então...
Ao mesmo tempo, eu sabia muito bem que isto era apenas um pretexto para mim. Quando essa cena das feiticeiras se realizou, se abriram outras possibilidades. Por exemplo, a oração, o rogo das feiticeiras e depois o funeral. Eu estimulava, então, os atores naquela direção. Todos pensavam que nós estivéssemos trabalhando sobre o Samuel Zborowski. Eu mesmo não estava seguro sobre isso. Então, eles nem sequer sabiam se era peça Samuel Zborowski, se era outra coisa, o que era. Eles estavam só trabalhando. Isso é lógico, gente. Vai depender, assim, visceralmente, da confiança que existe entre diretor e atores, e entre os atores entre si. Porque só num regime de confiança bem evoluída é que é possível você trabalhar de uma certa maneira às cegas. Às cegas no sentido que você não sabe se aquilo vai ser usado, aonde vai chegar, mas você está lá, você trabalha e trabalha. Né? E eles estão nesse momento aí. Mas eu me decidi a não fazer nada assim, que eu tivesse que fazer. A coisa deveria acontecer por si só. Senão, para que forçar? Para que lutar? Para que querer criar? Quando a criação não sai de nós. Ou, então, se, além do mais, nos aprisiona, vai numa outra direção. Então, é preciso buscar, além do mais, essa outra direção. Então, eu vi esse Papa ortodoxo e não Samuel, o advogado. Então, ele viu um outro personagem, que é um personagem lá do Dostoiévski. Eles estavam fazendo Samuel Zborowski, mas ele viu uma outra coisa aparecendo. Então, o Papa era o período em que todo mundo estava saindo de férias. Eu estava na cidade de Cracóvia. E eu pensava, então, que a gente devia fazer alguma coisa. Cuidar do espaço para Samuel Zborowski, as coisas já estavam montadas, os figurinos estavam prontos. Eu tinha feito tudo aquilo que era possível. E, no entanto, não acontecia. Então, para que fazer? Eu buscava as motivações mais variadas. Alguma coisa que me interessasse em particular naquele trabalho. E eu pensava no Papa. Esse Pope é uma espécie de padre, não sei se é um bispo da Igreja Ortodoxa. Não é exatamente um Papa, mas é numa graduação alta, assim, talvez bispo, coisa assim. Muitos anos antes, eu tinha lido A Lenda do Grande Inquisidor nos Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Isso é um fragmento, não sei se alguém já leu Os Irmãos Karamazov, mas para quem não leu, tem essa espécie de... esse fragmento que se chama A Lenda do Grande Inquisidor, ou O Grande Inquisidor, que é um fragmento dentro do livro dos Irmãos Karamazov,
mas que é, de uma certa maneira, independente do livro. Você pode ler ele sozinho. Se vocês botarem lá no Google O Grande Inquisidor, vai aparecer esse texto. Vocês podem ler, se interessar, né? Então, ele diz assim: anos antes eu tinha lido esse texto. E naquela época, para mim, foi como uma grande revelação. E eu, conscientemente, não quis reler, porque talvez, se eu tivesse relido, eu a coisa teria parado de funcionar daquela maneira. Para mim, era muito viva a recordação. Isso pode ser uma coisa muito interessante, né? Que às vezes a gente tem uma coisa que gravou na memória e às vezes é bom manter essa qualidade de uma memória que você não se lembra em detalhes, mas que você tem as sensações, né? E foi com isso que ele trabalhou, com essas sensações. Então, nós voltamos às recordações e o que é vivo nas recordações. Eu sabia que naquilo que nós tínhamos feito até agora, esse Pope existia realmente. Portanto, o grande inquisidor e este Pope. Depois das férias, sem dizer nada para os outros atores e para os bolsistas que naquela época participavam do trabalho, com esse Pope que surgiu espontaneamente do trabalho sobre Samuel Zborowski, nós preparamos uma provocação. Espera aí, desculpe, que eu acho que eu vi uma aranha gigantesca. De novo, a minha casa está infestada de aranhas. Caiu um bicho aqui, que parecia uma aranha. Mas era grande, caiu aqui, pulou aqui. Tem nada aqui, acho que não tem conteúdo já. Tá. Meu Deus. Desculpem, tem essas interrupções da floresta. Vocês querem perguntar alguma coisa para não ficar aqui falando horas sozinha? Perguntar, falar, comentar, discutir. Nada. Niente, proprio niente. Madonna, Madonna, Madonna. Ok. Então, eles prepararam uma provocação. Ele com o Antec, que é esse cara que surgiu essa coisa do Pope e tal. Então, a provocação era a seguinte: nós preparamos um encontro no qual o Pope tinha que indicar o Cristo. De fato, o inquisidor falava com Cristo. Essa coisa do grande inquisidor tem esse diálogo com Cristo que volta à Terra. Então, tem esse inquisidor e o Cristo. São os personagens do grande inquisidor. Então, a coisa que eles prepararam, ele com Antec, é isso. Que o Pope ia indicar o Cristo. E eu abri essa via do ator sem nem sequer dizer para ele que eu estava, na minha cabeça, tinha o grande inquisidor de Dostoiévski. Ele nem disse que era isso, ele só deu essa indicação, dele indicar quem era o Cristo. Existe uma cena desse tipo no Apocalipse, no espetáculo, ficou no espetáculo. Na realidade, agora são duas cenas. Uma delas é o início do espetáculo,
o fragmento em que Simão Pedro diz, como se lançasse um desafio. Vamos nos levantar, ó Salvador. E assim ele gira pela sala, encontra Lázaro e indica ele, mas é apenas uma brincadeira. A sua verdadeira vítima é o escuro, uma espécie de Yurodivji. Então, ele se volta para ele e diz, você nasceu em Nazaré. E aí vai por diante. Então, ficou no espetáculo essa primeira cena que vem dessa coisa que eles prepararam lá atrás no ensaio que o Grotowski propôs ao Antec que fizesse essa surpresa, escolhesse um Cristo para a coisa começar a se desenvolver. Que é daí que vai surgir todo o espetáculo, dessa coisa que eles preparam. Um tipo de jogo. E todos começam a rir. Tem em Apocalipse também uma outra cena na qual todos ficam em volta do Cristo, segurando velas e cantando glória ao grande e ao justo. Então, vocês já estão vendo que nesse espetáculo, Apocalipse com Figuras, são vários personagens que vêm do Dostoiévski, que vêm da Bíblia, que vêm de outros textos, que vão se colando uns aos outros para construir a dinâmica da narrativa. E eles cantam esse belo canto e eles querem todos acreditar nisso. Quando isso acontece, começam... Enfim, tem várias descrições aqui do espetáculo, que eu não sei se... Não sei, eu acho essa narrativa aqui meio dura para vocês, ficar ele explicando como é que é o espetáculo. Então, eu acho que a gente precisa falar um pouco e vocês perguntarem um pouco para a gente poder ir adiante. Senão, eu acho que é muito difícil essa narrativa, porque ele vai contando como é o espetáculo. Coisa por coisa. Me falem alguma coisa daí da parte de vocês. Como é que tá aí? Como é que vocês estão sentindo? Eu acredito, Celina, boa noite, que, na verdade, é muito interessante ele respeitar esse lugar de não ter uma coisa pronta, né? Porque, às vezes, a gente quer saber o que vai ser para depois começar a criar alguma coisa, né? Senhora. E ele respeita isso e, na verdade, isso vai aparecendo. Ou seja, é muito de também a gente deixar se trazer para a gente, porque não é... Nem tudo é a gente que cria. Às vezes é o que o universo, sei lá, o que a energia te traz, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que você está falando de uma coisa que é importantíssima, que é essa questão que você falou no início, que as pessoas querem, em geral, querem saber o que vai ser antes de fazer. E é preciso ter a coragem de ficar frequentando esse não saber. Ficar ali, não saber, e ir fazendo a partir do não saber. Porque só assim é que pode aparecer alguma coisa que realmente tem valor. Quando você suporta frequentar esse não saber. E realmente, como você está dizendo, porque o que vier não é você, a gente fala criação, mas não é exatamente criação. Você é veículo, a coisa está no ar.
Você capta. Você tem as suas antenas, você abre, tem essa coisa da intuição, você prepara esse corpo para ser receptor de níveis de intuição. Então, aí vem alguma coisa. E se você não se propõe a respeitar isso e falar e assumir, tá, talvez eu não saiba de tudo, e não se permitir passar por esse não saber, você provavelmente não vai captar nada, porque vai passar por você e Sim. você não vai. Exatamente. Perfeito. Vai passar e você não vai perceber. Porque você já está ocupado em várias coisas que são da ordem do bloqueio. Do bloqueio. Então, é muito importante isso, né? Então, eles se permitiram isso, ficar ali, ele, inclusive, sem saber. Aí vem uma coisa, ele sente uma coisa numa ação, numa qualidade de um ator que tem a ver com aquela coisa do Pope, do Inquisidor, que ele leu anos antes, e aí vem aquele insight. Aí ele começa a deixar aquilo vir. Aí ele resiste à tentação, ele não vai lá, para óbvio, ele tem em casa os irmãos Karamazov. Ele pode abrir e ler, mas ele não faz isso. Ele não vai ler, porque ele não quer saber. Ele quer ficar com a percepção que a memória dele gravou. Que, na verdade, uma essência, é o que tinha de mais importante ali, que ele sentiu e ficou gravado. Ele fica ali, em contato com essa essência que está gravada na memória dele. E a partir dessa essência que ele vai começando a operar. E vai delicadamente empurrando os atores para algumas posições. E os atores vão respondendo com as suas criações, com os textos que eles mesmos, também com as suas memórias, vão encontrar, porque são eles que propõem. São os atores que fazem a proposta. As propostas não vêm dele, vêm de cada um. Então, é um processo, digamos assim, colaborativo, real. Não, assim, mais ou menos, né? Então, isso eu acho tudo bem interessante, né? Como processo. O que é um processo de criação? Então, provavelmente, as raízes afundavam mais em profundidade em toda semana que se passava. Eu pensei com os meus botões, mas o que aconteceria se tirasse todas aquelas coisas que estavam na sala? Todos aqueles elementos e objetos que estão prontos para Samuel Zborowski. E aí nós juntamos tudo, pegamos tudo e tiramos, levamos para fora da sala. E eu chamei o Antek, esse ator, né, num canto e disse para ele: olha, por que você está andando para lá e para cá, para cima e para baixo, e olhando como se você fosse um Pope? Na verdade, ele olhava exatamente daquela maneira. A decisão foi que eu propus de dirigir uma espécie de arrumar na cena uma espécie de banquete. Então fez uma mesa, botou todos sentados, acho que eles eram 7. E o que aconteceu? Entre nós era como um jogo,
uma brincadeira, uma curiosidade, a vontade de fazer um tipo de banquete arrumado, a mesa arrumada, as velas sobre a mesa. E aí eu estabeleci junto a ele, junto a Antec, que, de repente, durante o banquete, ele começaria a fazer uma série de alusões que tem um ator que é melhor, que é como um homem, que como ator, e que é quase um santo. E assim aconteceu. Todos estavam preparados para o fato que talvez mudasse a ordem do trabalho. E nos sentamos todos naquela mesa, em toda aquela coisa que a gente estava fazendo, Antec sabia da coisa essencial que eu tinha pedido para ele. Ele tinha que encontrar alguém que fosse o melhor. Então, é uma proposta de jogo, que eu acho que é interessante porque dá bastante ideia para a gente como conduzir um processo com improvisação, em que você dá para os atores um tipo de circunstância e uma diretriz, uma guia por onde os caras vão andar e ver o que acontece, né? Claro que ele estava trabalhando com esses atores que ele já trabalhava há 10 anos. E eles já trabalhavam juntos há 10 anos. Então, tinha esse conhecimento, né, entre eles, extraordinário, né? Então, ele tinha que no final, ele tinha que se dirigir para Sislak. Mas ele não se dirige para Sislak, dizendo que o Sislak é o melhor, que era a orientação do Grotowski, ele se dirige para outro, Sincutis. Depois, ele muda de objetivo e assim começou. Não dizia nada de particular. Eu não dizia nada de particular. Só alguma palavra, aqui e ali. E começou a fazer um tipo de cortejo. Começou a arrumar uma coisa que devia ser como se fosse uma cerimônia. Como se aquilo brotasse de um sonho seu. E eu não sabia de nada, eu estava ali. De repente, o Antec, que era o que eu tinha que mostrar, qual era o homem melhor, joga no chão Sincutis e volta para Sislak. Sislak é um grande ator, mas detesta que alguém desafie ele. A situação começou a ficar bastante ambígua. E foi então que Antec inventou esse texto extraordinário que nós mantivemos durante todo o espetáculo. Ele improvisou e disse: você nasceu em Nazaré, você é o Salvador, para eles você está morto na cruz, eles não te reconheceram. E naquele ponto também, Rena Miresca começou a cantar a canção Glória ao Grande e ao Justo. E pegou uma vela que estava acesa em cima da mesa e começou a andar na direção de Sislak. Atrás dela, alguém seguiu. Aí começou a formar esse cortejo. Depois chegou aquele lamento, aquela choradeira. Então, a gente vê todo o processo, começo de um processo de criação de um espetáculo, né?
como começa? Não, eles não estão encontrando nada, eles estão num beco sem saída, ninguém consegue encontrar absolutamente nada que tenha valor, voltam para trás, pegam todo aquele cenário que já construíram, que já está pronto, tira tudo, leva tudo embora, deixa a sala vazia. Aí o Grotowski vai, propõe esse banquete e dá uma tarefa para o Antec. Você vai lá e vai escolher um, que é o melhor, para ser o Cristo. E aí, com isso, eles vão acontecendo coisas ali na cena e eles vão improvisando. Então, improvisa. Ele diz esse texto de improviso, né? Que é: você nasceu em Nazaré, você, o Salvador, para eles você está morto na cruz, mas eles não te reconheceram. Então, o tema que o Grotowski tinha pensado vem à tona. E aí a Rena Miresca começa a cantar essa canção, que é uma canção católica da igreja, né? Eles estão lá na Polônia, a Polônia é católica, né? Então, enquanto eu estava observando tudo isso, eu compreendi que começava alguma coisa que nós devíamos fazer. Eu não sabia ainda que coisa era essa. Eu sabia apenas que não era mais Samuel Zborowski, mas alguma coisa completamente diferente. Então, ele viu que tinha uma coisa nascendo ali, que era legítima, que não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam trabalhando já, sei lá, 2 anos. Então, deixa aquilo. E deixa essa coisa vir à tona, né? Vir à vida. Em seguida, todo esse evento, sem os acessórios do banquete, que, né, limpamos tudo de novo, se encontra em Apocalipse dividido em 2 partes, colocado em momentos diferentes do espetáculo. Mas aquela divisão era apenas uma questão de montagem. Isso aconteceu muito, muito mais tarde, depois de centenas de ensaios. Centenas de ensaios. Mas então, naquele momento, nasceu o Apocalipse com figuras. A fase sucessiva iniciou quando eu propus a Antec, o grande inquisidor de Dostoiévski. Aí, finalmente, ele faz a proposta objetiva, né? Que encaixa perfeitamente com as suas palavras e que diga aquilo que ele quisesse dizer para aquele que é o melhor. Então, eu tinha em mente a cena das feiticeiras. Quando, finalmente, eu fui reler O Grande Inquisidor, eu observei que tinha uma cena no qual o Cristo ressuscita uma menina. Tem essa cena lá no Grande Inquisidor, do Dostoiévski. Era como se fosse em relação com a cena das feiticeiras. Então, eu trabalhei sobre isso com uma das atrizes. Atualmente, essa cena não existe mais em Apocalipse, mas tinha o seu sentido no fluxo dos acontecimentos durante o nosso trabalho. Então, eu acho muito interessante essa questão de, com esse tipo de processo, vai surgindo esse inconsciente de uma obra. Então, o inconsciente da obra, ele vai surgindo. Então, essa cena, por exemplo, da ressurreição da menina, que aparece no Grande Inquisidor, que eles trabalharam, e depois essa atriz saiu do trabalho, e essa cena, então, desapareceu, não tem no espetáculo, mas não importa. Essa cena está lá dentro.
ela faz parte da memória do processo. Então, assim, só para ilustrar, para não ficar muito pesada aqui o nosso trabalho, porque eu sei que é difícil tudo isso, eu posso contar uma coisa que eu aprendi, sempre volta na minha memória, alguns de vocês já me ouviram falando disso, uma coisa que eu aprendi com Eugênio Barba. Eu tive essa oportunidade de encontrar e conviver com ele quando ele veio ao Rio, e eu fiquei ciceroneando ele, levando ele para Umbanda, levando ele para capoeira, levando ele para todas as coisas que ele queria ver, estudar. Então, e com isso, foram 2 vezes, essas 2 vindas dele que eu fiquei acompanhando. Então, é claro que eu estudei uma opção de coisas com ele, eu fiz milhões de perguntas, muitas conversas e tal. E uma coisa que ele me falou, ele me disse, olha, tem uma coisa que é muito importante de entender. Aí ele contou isso, que eles fizeram um espetáculo lá na Dinamarca, né, porque a companhia dele, o Odin Teatret, da Dinamarca, é na Dinamarca. Então, eles fizeram um espetáculo, que eles ensaiaram, como sempre, meses ou 1 ano, não importa. Mas era longo, eu acho que era tipo 1 ano de ensaio. E na Dinamarca, vocês sabem, faz muito frio. Então, nesse espetáculo, os figurinos eram casacos de pele, longos, grandes, que todos os atores usavam. Aí ele disse, pois é. Aí você vai ver o espetáculo, você vê essas roupas de pele que todos os atores usam. Ele disse, mas acontece o seguinte, durante o processo de ensaio, durante meses e meses, todos os atores, homens e mulheres, todos tinham essa roupa de baixo, que eles usavam embaixo desses casacos, ou seja, que jamais apareciam para os espectadores. Essas roupas eram inteiramente bordadas à mão, por cada um. Todos aprenderam a bordar e todos passaram esses meses e meses de ensaio bordando essas roupas. E essas roupas eles usavam por debaixo daquelas roupas de pele pesadas, casacões. Ele disse, isso é muito importante para os atores, porque não importa. É claro que isso, além de ser uma coisa de verdade, que ele me contou, mas também tem uma dimensão metafórica muito importante. Porque, lógico, aquilo que o espectador... Não quer dizer que o espetáculo é o que o espectador vê. O que o espectador vê é uma superfície, é um aspecto material do espetáculo. Mas o espetáculo mesmo acontece por dentro, com todas as camadas que foram trabalhadas durante o processo. Tudo que foi estudado, tudo que foi lido, tudo que foi visto, tudo que foi discutido, tudo que foi pensado, tudo que foi sonhado. Então, tem essas milhares de camadas. E isso, claro, só é possível num trabalho com um diretor pedagogo que vai se ocupar disso, do processo de criação. Mas eu sempre acho que essa coisa que ele me contou muito interessante, porque é principalmente, acho que tanto o diretor quanto o ator, eu ia dizer principalmente para os atores, mas eu acho que o diretor também, porque isso também é um exercício extraordinário para diretor e para ator de resistir à tentação de ter que mostrar para o espectador tudo que ele acha que tem valor. Tem coisas que têm valor e você não vai mostrar. E o fato de que você não mostra não quer dizer que é porque... Então, às vezes, quando um diretor diz essa ação
some, não vai aparecer aqui. Ela vai ficar ocultada. Às vezes, o ator se revolta, porque ele queria fazer, porque ele acha que aquela ação é boa. E então ele quer essa coisa de exibir, mostrar. E às vezes também um diretor. Tem uma cena que é muito bela, que é muito interessante, e tem que ter coragem para não botar ela diante do espectador. Então, para isso eu me lembro do Bergman, uma coisa que ele diz, que eu acho muito interessante, que ele não se arrepende de nenhuma cena, de nenhum corte que ele fez em nenhum dos filmes dele. Mas ele se arrepende de muitos que ele não fez. Dos que ele fez, ele não se arrepende a mínima. Mas se arrepende dos que ele não fez. Porque, às vezes, a vaidade pode nos atrapalhar. Se a vaidade aparece, ela certamente nos atrapalha. Eu digo pode, porque ela pode aparecer ou não. Mas se ela aparece, ela atrapalha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Para a gente aguentar ter essa resistência, né? Então, gente, vocês não vão falar? Não, falei muita coisa. Eu estava vendo. Vamos lá, aqui, eu vou esperar um pouco alguém de vocês falar. Que eu nunca. Oi. Tá me ouvindo? Um livro que você nunca tinha. Um livro que eu nunca não terminei de ler, porque ele é em inglês e tem uma imagem do ensaio do Apocalipse Configures. Eu posso mostrar aqui, se for interessante. Pode mostrar. Deixa eu pegar aqui. Pode mostrar. Cadê? Deixa eu ver. Tique. Opa, tique. Peraí. Deixa eu botar a luz aqui. Essa é uma foto do ensaio. É bem interessante. Itália, esse, em Milão. Esse que está com esse sobretudo preto é o Sislak, que faz o Cristo. E, por que você não para de mexer? Amanda! Desculpa. Não, Desculpa. acha um ponto e para de mexer. Parei. Para mesmo, para. Vocês estão vendo? Tem um refletor no chão, como eu falei. Tem eles. Não é na sala deles, lá na Polônia, é na Itália, né? Então é num outro lugar. Isso, Milão. Então é num outro lugar, por isso que tem esses arcos, porque na sala deles não, a parede é toda de tijolo aparente. Mas é isso. Tá sem o público, né? Ensaio. Por que você mexe? Eu tô falando do negócio, deixa o negócio aí. Você ainda quer. Achei que já tinha passado. Não consegue. Tá? Então tem nesse canto esse refletor e tem os outros ali e tem o Cristo, que é esse personagem que é meio que um mendigo, meio que um louco, meio que um sábio, que eles elegem como Cristo. Então, esse cara tem essa roupa, assim, que é uma roupa meio de mendigo. É um sobretudo, sem calça, com as pernas nuas, descalço.
Tem na internet, no YouTube, tem uma filmagem do espetáculo, mas é muito ruim, porque é feito pela televisão italiana e é sem foco, é escuro, é esquisito, é tudo meio borrado, mas, olha, tem fragmentos de cena ali que a Amanda está mostrando. Mas a gente estando estudando isso, vale a pena ver. Tem que ter uma certa disposição para assistir com essa qualidade muito ruim. Porque não tem esse espetáculo filmado com uma qualidade boa. Com uma qualidade boa, só tem um fragmento de ensaio. Até tenho isso, mas eu não sei botar aqui. Então, não sei. Mas, de repente, Laira, para a semana que vem, ou para quinta-feira, a gente tenta ver se eu consigo botar aqui um fragmento. Eu passo para você e você bota. A gente vê o que a gente faz. Para pelo menos ver um fragmentinho de ensaio, para a gente ter uma ideia. Mas se alguém quiser se aventurar a ver o espetáculo inteiro nessa qualidade precária, se você tiver uma disposição de olhar para o que aparece como dinâmica, como ações, como qualidades, dá para ver alguma coisa, apesar de ser nessa qualidade, digamos, visual bem precária. Tá? Então, existe isso, é possível. Quem que vai falar mais alguma coisa? Por favor. Ninguém, né? Ai, Celina, eu queria contribuir com alguma coisa, mas eu nem sei falar desse. Gente, como é que pode isso? Vocês não têm a menor piedade de mim. Fala, Sim, eu Raiza. queria ajudar a fazer uma A Raiza vai falar. bonita que nem da Letícia. Não Fala, consegui. Raiza, por favor. Eu fiquei impressionada de que o Grotowski teve um momento de crise, né? Uhum. Às vezes a gente fica preocupado de, nossa, não estou produzindo, a gente começa a se achar assim, gente, o Grotowski já passou por isso, né? Então, uma coisa que faz parte de quem cria, né, da criação, de que vai ter momentos assim, o Grotowski passou por isso, né? Então, é um pouco alento, assim, para... Esses momentos desérticos, né? Parece que nada vai acontecer, né? Bom, aí, vamos ver o que ele... Eu comecei, então, a refletir por que não fazer os evangelhos. Então, isso passou pela cabeça dele, encenar os evangelhos. No passado, eu tinha um projeto desse tipo. Em relação a uma fase do nosso trabalho, tinha que ter um ponto final, o fechamento de certos temas que vinham à luz quase o tempo todo. E eu comecei, então, a me perguntar, por que adiar? Por que adiar mais uma vez isso? E foi assim que começamos a ler os evangelhos. Eu pedi para cada um ler aqueles fragmentos que fossem chave para cada um, fossem vivos no campo da sua vida, não no sentido de memórias concretas, e nem sequer considerando como uma narrativa mitológica, não. E nós começamos a buscar. Eu pedi aos atores para fazer um impossível, que, por exemplo, sem preparação, fizessem estudos em torno de cenas muito complicadas, como aquela da piscina de Betsada com água que cura. Então, tem
esse fragmento nos evangelhos. Então, ele pede para os atores fazerem coisas assim impossíveis, improvisarem sobre um fragmento que eles não podem reler imediatamente para saber no que tem como impressão sobre aquilo. É claro que esses caras, esses atores, já tinham, sei lá, 40 anos, 35, 40 anos, não eram jovenzinhos como eles eram no começo, né? Eles já tinham, e tinham aquela cultura, né? Aquele conhecimento, no sentido de cultura mesmo, que se tem naquela época, principalmente, mas que se tem num país da Europa, né? Que as pessoas leem, estudam, então conhecem, né? Têm conhecimento. Então ele sabia que existia isso como um lastro, né? Ali daquelas pessoas. E se só tinha apenas uma semente, eu procurava dar respiração para aquilo. Eu procurava ajudar aquilo que começava a surgir. Eu buscava um modo de eliminar aquilo que já estava morto desde o início e ia trazendo à tona o que estava nascendo. E eu penso que naquele momento todo o grupo já estava sentindo que alguma coisa estava acontecendo de particular. Então ele achou uma chave, né? Alguma coisa que ele já pensava há muito tempo, mas que ele foi adiando, que era essa ideia de trabalhar com os evangelhos. Aí ele faz essa proposta objetiva para os atores. E começa esse processo, né? Alguns colegas atores foram de muita ajuda para mim. Eu acho que eu não pedia nada com assim que eu tivesse plena conhecimento. Eles viam que estava acontecendo alguma coisa de excepcional, que exigia simplesmente que se fizesse alguma coisa sem premeditação. Provavelmente todos sentiam que não deviam ficar fixados no futuro. Não era necessário pensar na realização do espetáculo. E, no entanto, os meus colaboradores mais importantes trabalhavam, então, naquele modo, muito determinadamente. Quer dizer, então, eles viram que tinha uma coisa, que era muito rica, que era muito, como é que se diz, fértil, que era um terreno muito fértil, esse terreno dos evangelhos, que tinha alguma coisa acontecendo, que eles não sabiam o que era, nem aonde eles iam chegar, nem aonde aquilo ia levar. E começou a ser necessário o uso de objetos. E a gente foi pegando as coisas que tinha ali no teatro. No entanto, aquilo que era realmente essencial aparecia no trabalho individual, nos estudos, esses fragmentos preparados, não premeditados nos detalhes, mas preparados, eram os mais importantes. Então, a gente vê isso, né? Quer dizer, os atores trabalhavam sozinhos e traziam para ele estruturas preparadas, coisas, elementos, mesmo sem saber aonde iam chegar, nem para onde estavam indo efetivamente. Por isso que eu falei daquela coisa que eu acho tão importante num processo assim, que é esse processo de confiança entre diretor e atores. Para o sujeito poder investir em alguma coisa que ele não sabe o que é, que ele não sabe do que se trata. Tem que ter muita confiança.
né? Então, como eu disse, o essencial vinha do trabalho individual. E disso não se pode falar. Não é possível contar, por exemplo, o meu trabalho com Antec sobre o texto do Grande Inquisidor, que foi levado adiante continuamente, mesmo quando já sabia que se tratava dos evangelhos. Então, aí ele vai falar de uma questão que é muito importante, que é essa questão de que tem um nível do trabalho do diretor com um ator sozinho que é da ordem do sigilo absoluto, que não pode se falar disso. Não é nem sequer falável. Quer dizer, não é nem que... nem tem como falar, porque não é da ordem do que é possível narrar. Ele já tinha feito essa experiência no Príncipe Constante, porque ele trabalhou com Sislak durante anos sozinho. Só ele e o Sislak. E ele só falou alguma coisa sobre esse processo com Sislak anos depois, quando o Sislak morreu. Então, o Sislak morreu, acho que em 89, e aí se fez essa grande encontro em homenagem ao Sislak, em Paris, que foram pessoas do mundo inteiro para se encontrar no Teatro Odeon, uma noite de homenagem ao Sislak, e o Grotowski estava, evidentemente, e falou, e aí ele contou alguma coisa desse trabalho que eles fizeram, só os dois, durante anos. Porque os outros atores nunca viram. Depois de muito tempo de trabalho, é que o Sislak começou a trabalhar junto com os outros atores, e assim foi se criando o espetáculo do Príncipe Constante. Tem um fragmento dessa fala do Grotowski, narrando, nesse dia, em Paris, alguma coisa desse trabalho, no livro do Thomas Richards, Trabalhar com Grotowski sobre as Ações Físicas. Nesse livro, tem um momento que o Thomas cita um pedaço desse discurso no Teatro Odeon. É interessante ler, ou reler para quem já leu. Então, ele diz que esse trabalho que ele faz sozinho com o Antec sobre o Grande Inquisidor é um trabalho sobre o qual ele não pode falar. Né? Uma outra questão desse tipo, impossível de formular, era a pesquisa junto a Sislak em torno do Cristo. Também isso infalável. O Sislak já tinha trabalhado com ele para o Príncipe Constante, já tinha trabalhado antes também, para o Fausto, e já tinha trabalhado no Acrópolis, e estava agora trabalhando, fazendo esse papel do Cristo ali no Apocalipse com figuras. E ele está dizendo que também não pode falar sobre o que era esse trabalho individual. A um certo ponto, depois de muito tempo, nós fechamos essa parte para entrar de uma maneira completamente diferente e volta, mas já tinha uma outra perspectiva. Volta um pouco para trás, mas já com uma outra perspectiva. Na realidade, algumas horas de trabalho à parte
jogaram uma semente para o trabalho de Chizky, que é o outro ator, sobre João Evangelista. Então surge o João no trabalho. Então tem Cristo, tem João. E todo o trabalho depois se desenvolveu em torno daquela semente. Tudo acontecia em planos diversos e se levava vários desafios, diferentes fontes de radiação. Mas tinha uma coisa muito essencial. Ali, então, no âmbito daquela frase de Teófilo de Antioquia, que ele citou no livro que a gente leu na quinta-feira, que é aquela frase: mostra-me o teu homem, homem com H maiúsculo, e eu te mostrarei o meu Deus. Deus com maiúscula também. Mais ou menos nessa época, me levaram até um convento, onde eu escutei cantos gregorianos. E lá tinham bancos muito particulares, muito diferentes. Quando eu voltei dessa viagem para o convento, eu pedi que se construíssem na oficina do teatro bancos semelhantes àqueles. Começamos a criar cenas utilizando esses bancos. Bancos de igreja, né? Foi num convento, então eram bancos de igreja. E tiramos todos os outros objetos, ficamos só com os bancos. Isso dava às nossas ações uma certa estrutura, mas provocava também caos e muito barulho. Tinha uma ação acrobática em cima dos bancos e todos esses episódios evangélicos não existiam mais. Tinham textos como o Cântico de São Francisco, fragmentos das letras de São Paulo, e improvisávamos também os figurinos, mas essas cenas, além daquela com Maria e Judas, então já tem Maria, já tem Judas, já tem João Evangelista. A gente vai vendo, né, que os personagens vão aparecendo. Aquela cena em que Maria e Judas vão ao sepulcro e Maia Komorowska, que depois deixou o grupo, então que não estava na estreia, ela deu uma contribuição sensacional à cena das mulheres que vão ao sepulcro. Essa cena das mulheres que vão ao sepulcro é que eu tenho esse filmezinho desse ensaio, que se a gente puder, a gente vê na quinta-feira. Esse fragmento, que dá uma ideia de como ele vai trabalhando ali. Realizamos 2 montagens completamente diferentes, de todo o conjunto da coisa. Todas 2 eram muito lógicas. E todas 2 podiam estrear. Estavam prontas para estrear. No entanto, eu via que ainda tinham muitas coisas falsas. Tinham truques. E não apenas aquelas evoluções com os bancos. Era como se
no trabalho individual, tocássemos aquela semente e depois, na montagem do conjunto, isso se perdesse em algum lugar. Depois de duas diferentes montagens, sem chegar à estreia, recomeçamos quase do zero. Volta tudo para trás, tira os bancos, vai. E aí começa quase que do zero de novo. Olha, eu acho assim, né? Tem que ter muita coragem para enfrentar um processo assim. Eu muitas vezes tive muita vontade de enfrentar processos assim, mas é muito difícil que os atores topem. É muito difícil que os atores topem abandonar tudo que já tem, todas as estruturas que tem, tudo que trabalhou, e ir para o ponto zero e ver o que aparece. É bem difícil isso. Eu acho que para todos os atores é bem difícil. Talvez mais do que para os diretores, eu acho. Eu sinto assim que eu poderia fazer isso. Eu poderia abandonar tudo e começar do zero. Com dificuldades, não assim, tirando de letra. Mas eu acho bem difícil que os atores enfrentem esse tipo de desafio. Mas que pode ser sensacional, no sentido de que você vai descobrir alguma coisa que está completamente coberta mesmo. Descobrir no sentido da coisa estar coberta e você descobre. Né? Por quase um mês, nós discutimos sobre nossas associações em relação a algumas cenas, aquelas que, para uma parte dos meus colegas, eram as mais irradiantes. Nós discutimos sobre aquilo que, num certo sentido, guiava cada um, sobre as questões ligadas ao espaço. Nós sempre trabalhamos praticamente sem falar durante os ensaios. Enquanto, nesse momento, de repente, improvisamente, um mês inteiro só de falação. Então, eles também respeitaram isso que aconteceu, porque eles trabalhavam há anos praticamente mudos. Porque o Grotowski não falava muito pouco no processo de ensaio, quase nada. Podia ficar meses sem abrir a boca. Porque os atores trabalhavam, e ele estava ali. A questão era a presença e a qualidade do olhar dele, muito mais do que ficar falando. Né? Aí, de repente, eles ficaram um mês inteiro só falando. Era como a pesquisa de associações pessoais, nas quais tudo acontece hoje na Polônia, no âmbito da nossa vida. Foi então que Szyrsky, que é um dos atores, né, portou associações cruciais. Se poderia dizer que, naquela fase, o trabalho era uma análise, mas não intelectual. Se bem que, por associações, apesar de ser consciente por associações. Mas, é claro, a gente pode entender o que ele está falando. Não era intelectual. Porque era um trabalho com associações que eu entendo que é como o trabalho que o Freud propõe na coisa da psicanálise. A pessoa vai falando por associação e vão aparecendo coisas. A pessoa está falando, está acordada, ela não foi, né, não sofreu nenhuma coisa, né, de encantação, de hipnose, não foi hipnotizada, nada disso. Mas ela está operando
com o inconsciente, deixando as coisas virem direto do inconsciente para a boca, sem passar na censura. Então, é o que o Freud chama de livre associação, que é um processo importantíssimo dentro da psicanálise, a coisa da livre associação. Então, eu estou entendendo, meu entendimento é de que eles operaram com essa ideia da livre associação. Cada um de nós tinha em si um tipo de determinação. Eu mesmo descobri essa determinação em mim passo a passo. No entanto, eu não fazia nenhuma violência contra o meu consciente para saber imediatamente do que se tratava. Celina, estava lembrando aqui, você falou há alguns grupões atrás, né, que é impossível dar aula de interpretação, aula de criação, né, como ensinar alguém a criar, como ensinar alguém a ser artista, né, e ouvindo esse texto, eu estou com essa sensação de que tem uma preparação, assim, para a gente, né, o Grotowski está revelando coisas assim tão íntimas desse processo e tão inimagináveis, essa coisa de ficar muito tempo ensaiando e abandonar para descobrir uma nova coisa. Eu estava aqui me perguntando se eu seria capaz de fazer isso, eu acho que não. Eu fiquei pensando nisso, eu realmente... Né, depois de 2 anos de ensaio... Largar tudo e voltar para o zero. Zero? Eu acho que a pessoa tem que ter uma condição muito, muito alta. Mas eu acho muito interessante que a Maia Komorowska foi embora. Ela saiu do processo. Ela não ficou. Ela não aguentou. Mas esse relato, agora, principalmente dessa parte que você acabou de ler, dessa coisa de estar aberto e de não forçar. De não fazer uma autoviolência, de se obrigar. Eu acho que isso, por exemplo, é um tipo de exercício que todos nós podemos fazer, exercícios dessa ordem. No sentido assim, eu vou dizer assim, um exercício que eu faço, hoje em dia eu já consigo fazer isso com bastante... Consigo fazer, mas no começo era muito difícil para mim, quando eu me determinei, há muitos anos atrás, que quando eu vou ensaiar, eu não me permito, em absoluto, pensar em nada que eu vou fazer no ensaio. Nem o que eu vou pensar, nem o que eu vou fazer, nem o que eu vou propor, nem o que eu vou dizer, nem nada. Zero. Eu faço um esforço. Se vem uma coisa aparecendo, eu empurro ela para baixo. Não deixo. Porque, para mim, eu descobri isso, claro que com o estudo dele, né, e o contato que eu tive com ele, e eu entendi que, para mim, é fundamental, quando eu vou para o ensaio, eu estar virgem para aquele ensaio. Eu não sei nada. Não pensei em nada. Às vezes, quando eu digo não sei, os atores às vezes ficam furiosos comigo. Porque eles vêm me perguntar coisas que eles acham que é óbvio que eu saberia. E eu digo, não tenho a menor ideia. Uma reação é ficarem furiosos, outra reação é que eles não acreditam, acham que eu estou mentindo, e eu realmente não sei. Não sei.
E isso me dá uma grande liberdade. Porque, no sentido de que não eu preciso confiar no meu inconsciente. Eu preciso dar a ele efetivamente o lugar protagonista em mim. Quer dizer, quem eu sou é o inconsciente. Então, é ele que tem que mandar aqui no pedaço. Então, esse desenvolvimento e encontrar esse tipo de possibilidade é muito interessante. Muito interessante. E no processo mesmo de autoconhecimento, né? Então... Gente, já são 10h15. Tá bom. Agora alguém escreve aí, Bruna, que eu estou no início... Fala aí. No meio da página 46. Show. E aí a gente vai adiante e vamos ver. Acho que a gente ainda tem 2 grupões com esse texto. E depois, inclusive, a gente pode ler para a gente assim fazer um trabalho completo com essa coisa. Tem um fragmento grande de conferência em Paris dele falando do processo do Apocalipse, que está na minha tese. Então, eu acho que a gente pode ler isso também, porque é ele, muitos anos depois, falando da coisa. Agora ele está falando logo que aconteceu. Aí a gente vai ver um pouco da diferença, né? Quando ele fala lá nos anos 90, 20 anos mais de 20 anos depois, 25 anos depois. Eu acho que isso pode ser bem interessante, né? Gente, vocês não querem falar alguma coisa para gente? Oi, Celina. Oi. Então, eu tenho tentado praticar esse silêncio e essa não ofensa sobre mim. Uhum. E uma coisa que me ajudou muito, é muito difícil mesmo, porque 2 coisas que me ajudaram muito. Foi uma leitura que eu fiz sobre fugir do Édipo, esquecer que existe um segredinho sórdido com a mãe e que você quer destituir o pai. Não existe. É tudo delírio que as pulsões do seu corpo vão criar. E assim, e outra coisa que me ajudou muito também foi ler sobre formatismo russo, que parece que era uma escola que não se importava com os significados das palavras do teatro, mas sim com sons que elas emitiam. Então, a partir disso, eu comecei a ouvir música e hoje, por exemplo, ouvindo você falar, eu nem lembro do que você falou, não lembro de nada. Eu não lembro de nada que você falou. Mas Thiago, foi maravilhoso. Você é sensacional. Mas foi maravilhoso. Eu não lembro de nada, tô falando sério, cara, mas assim, foi muito gostoso. Eu acredito piamente. Eu não lembro de nada. Certeza absoluta. Mas você ouviu a minha voz. Ouvi tudo. Eu ouvi com uma atenção que não tá no campo de nada. Assim, porque eu entendi, mas não lembro, não sei explicar. Ótimo. Deus é grande. É, impressionante. Sensacional. Então tá bom. Eu Obrigado. Acho que com esse depoimento do Thiago, nós podemos fechar o nosso grupão de hoje. Agradeço a todos.
Peço às pessoas que estão no projeto do filme que fiquem aí, preciso falar de uma coisa ultra urgente e rápida com vocês. Só a galera do filme. Para os outros, uma boa noite. Muito grato. Estaremos aqui na quinta-feira, continuando esse sensacional texto. Você já deixou de gravar? Não, agora eu vou parar de gravar. Então, vou desligar a gravação. Interromper a gravação. Boa noite.